Amigos, mais um episódio do ABIC Mercado no ar, falando da semana, vislumbrando esse sprint final de 2020. Uma semana muito lenta, marcada já por uma ausência de grandes negócios nas praças de comercialização no interior deste país, produtores de uma forma em geral apenas entregando o que está vendido, ajustando a casa, como diz o outro, e vislumbrando as possibilidades para 2021. E isso faz com que as negociações ganhem uma mansidão muito grande, um grande vácuo mercadológico de vendas novas é visto como notório. De hoje em diante, muitos operadores já param vislumbrando a virada do ano e assim a normalidade dos negócios só deve retornar, acredito eu, lá pelo dia 4, 5, 6 de janeiro, ou seja, os próximos 10, quiçá 15 dias, serão de um vazio muito grande. Com relação aos mercados, tivemos um dólar essa semana fraco, trabalhando praticamente toda semana abaixo de 5,10. A grande liquidez mundial faz com que esses recursos que voam pelo mundo busquem alternativas para se rentabilizar, e aí houve uma grande entrada de recursos no Brasil, vislumbrando aí possibilidade de ganhos nos mercados de renda variável e também uma singela sinalização que em 2021 poderá haver um aumento da Selic por aqui, em função da inflação estar outra vez assustando tudo e todos, principalmente na base da pirâmide, ou seja, esse fluxo internacional de recurso fez com que também houvesse um rebaixamento geral do dólar. Outros fatores que contribuíram para isso foi a validação da vitória do Joe Biden nos Estados Unidos, uma perspectiva que 2021 possa vir a ter nos Estados Unidos mais alguns estímulos fiscais e econômicos para poder a economia entrar nos eixos outra vez. E por fim tivemos também os anúncios pipocando aqui, outra colar de vacinas pelo mundo, início de vacinação no Reino Unido, nos Estados Unidos, na Arábia Saudita, ou seja, uma indicação que os grandes operadores têm de que existe uma luz no fim do túnel, por maior que seja esse túnel, existe uma luz lá na frente. Eu particularmente acho que nós realmente vamos ter ainda pela frente muita coisa por ser trabalhada, por ser sobrepostas. Esse vencer o Covid não é simples, eu acho que ainda demora 6 meses, um ano e meio, para que o mundo tenha uma imunidade de rebanho, para que a vida possa voltar aos poucos ao normal, se ela voltar ao normal como era há 2 ou 3 anos atrás. E isso faz com que, apesar da euforia que o mercado encanta, você tenha um certo conservadorismo nas apostas de curto e médio prazo dos grandes operadores. O que se vê nessa euforia iminente, nessa euforia que borbulha nos terminais internacionais, é muito mais da sardinhada do que dos tubarões. Os tubarões ficam olhando a sardinhada surfar a onda, mas assim não vejo os grandes tubarões entrando com força no mercado. Cuidado e atenção, porque a gente tem pela frente grandes desafios e dependendo de como vamos vencê-los, com certeza a economia e os mercados irão precificar de uma forma diferente. Outro fator que vale a percepção é o mercado cafeeiro. Tivemos Nova York e Londres essa semana trabalhando em alta toda semana, nessa percepção de dólar em baixa e também pela percepção de 21 ser um ano muito complicado no que se refere ao abastecimento, em função de já ser notório que o ano que vem haverá uma quebra grande da safra do arábica em função da bianualidade e em função também dos problemas climáticos que importantes regiões produtoras sofreram em 2020 com abortamento de floradas, e isso faz com que a gente tenha a percepção que 21 e 22, dependendo de como for o clima, a gente possa vir a ter problemas de liquidez, problemas de abastecimento, por mais estoques que se tenham parados em alguns lugares por aqui e outra colar. Ou seja, essa percepção de um 21 menor do que as expectativas faz com que Nova York termine a semana de forma consolidada e com viés bem interessante e positivo. Agora, o que vale a percepção, e um detalhe bem importante é o seguinte: a formação dos preços do café no mercado interno, ela é uma conjugação de 3 fatores: bolsa, dólar e demanda. Ou seja, não adianta bolsa dar uma estilingada se o dólar derreter, não adianta o dólar derreter se bolsa não subir, não adianta isso tudo acontecer se não houver demanda. Ou seja, para fazer com que os preços internos do café
tem uma força em reais grande, a gente precisa conjugar bolsa, dólar e demanda. Ou seja, hoje o que temos é uma perspectiva de bolsa com muita força, dólar escorregando e uma demanda que ninguém sabe o que vai ser em 21. Ou seja, podemos ter um cenário assim do preço do café em dólar se valorizando, mas em reais não conseguindo romper as atuais amarras de preço. Continuo de opinião que para o industrial que me ouve, a melhor pegada que ele pode ter nesse momento de grandes perguntas e poucas respostas é travar abastecimento. Ao que parece, teremos uma entre-safra duríssima no que se refere à liquidez, e isso pode fazer com que os preços oscilem aqui, outra colar, mas a percepção que eu tenho é que, independente dos preços, a liquidez será muito curta nas praças de comercialização, ou seja, independente de preço, eu acho que travar abastecimento é a melhor postura que o industrial pode ter nesse final de 20 e início de 21. No mais, vamos ficando por aqui, desejando a todos aí um bom final de semana, que Deus nos abençoe. Lembrando que nós sempre temos um encontro marcado às sextas-feiras aqui no ABIC Mercado para falar um pouquinho do que foi a semana e vislumbrando o que vai ser os períodos à frente e com certeza marcando o ponto que aqui fez a ABIC, um grande encontro da indústria nacional do café, comigo, Marcos Magalhães. Que Deus nos abençoe e até o nosso próximo encontro. ABIC Mercado, Marcos Magalhães, a indústria brasileira do café se encontra aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!